está ligado, que a tua palavra diz que está ligado na terra, estará ligado no céu. Usa, Pai, o teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Isso que dá também. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 2, versículo 17. Cantares 2, versículo 17. E aproveitaremos para continuar no capítulo 3. Cantares 2, versículo 17, e depois daremos continuidade no capítulo 3. Glória a Deus. Aproveitar que só tem gente de casa, né? E vamos pregar para a gente. Não é? Geralmente, quando se tem pessoas não evangélicas no culto, o pregador tende a, na maior parte do envolvimento da mensagem ou nas aplicações, direcionar a aplicação para o entendimento dessa pessoa, para que no final, através do apelo, ela, opa, Deus falou comigo, então aceite Cristo como Salvador. Contudo, como só tem crente aqui, irmão, então vamos falar para a gente, né? Para nossa edificação. Cantares 2, obrigado. Cantares 2, o versículo 17, depois Cantares 3 e vamos ler um bocado. Vou tomar um agora. Vamos lá. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou aos filhos dos corços sobre os montes de Beter. De noite busquei o amado da minha alma em minha cama. Aquele é quem ama minha alma. Busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças e buscarei aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, mas não achei. Acharam-me os guardas que rodeavam que rondavam pela cidade e perguntei-lhes: viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem a minha alma ama. Detive-o, outras traduções, constrangi, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que este queira. Repitam após mim, diga: é tempo de buscar o Senhor. Se assente por bondade. Como eu já havia há 4 semanas atrás introduzido a mensagem que ora foi ministrada a nós em Cantares capítulo 1, versículo 10, 11, 12, e que na ocasião pudemos ficar a par em todo o contexto introdutório que faz alusão a Cantares, quando aprendemos que é um livro literal,
e no campo literal traça o contexto de um relacionamento. Noivo, noiva, 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 amado, amada, amada, amado, esposo, esposa, esposa, esposo. E entende-se que, embora seja um livro que traz no campo poético a literalidade deste relacionamento, possivelmente o noivo sendo em algumas cenas interpretado como Salomão, e a noiva com a jovem camponesa que em Cantares 6:13 um coral de mulheres canta um hino e fala para a noiva voltar, e o nome dela é mencionado: volta, ó Sulamita. Então, na literalidade, noivo Salomão, noiva Sulamita. Porém, tirando do poético e levando ou trazendo para o campo profético, a pessoa do noivo aponta-se de forma profética, óbvio, para Cristo como noivo, e a pessoa da noiva aponta-se para nós, a igreja, que somos a sua noiva. E quando esse livro é interpretado por esta visão profética, cada elogio, cada palavra, cada frase, cada dito inserido faz alusão de forma profética ao relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja como noiva com o seu noivo, a saber, Cristo. E percebe-se que é um livro que é dividido por canções ou também dividido por poemas. Alguns intérpretes afirmam 5, outros 4, outros 3 poemas. Há esta divergência da quantidade exata na forma que se separa. Embora tenha tamanha divergência, contudo, cada intérprete entende que independente se sejam 3, 4 ou 5, ainda assim o entendimento é que cada poema ou cada canção refere-se a uma fase, a um momento, a uma ocasião daquele relacionamento. E por isso, há 4 semanas atrás, ao ler Cantares 1, verso 10, 11, 12, entendemos naquela ocasião em que situação estava e podemos então aplicar a nós. E da mesma sorte, para hoje, esta terça-feira, não é diferente. Ou seja, os textos ora lidos estão inseridos dentro de um poema. Alguns entendem ser o segundo poema ou a segunda canção. Entendemos com isso que a cena do texto tem todo um cenário por volta. Qual era o tempo que aquele relacionamento estava vivendo? Qual era o momento? Qual era o episódio? E para isso é só desfolhear alguns versículos do capítulo 2, a partir do verso 7, porque a partir do verso 7 a gente vê que algum momento é a noiva falando, outro momento é o noivo falando, e eles mostram de forma muito clara em que tempo eles estavam vivendo. Quando a partir do verso 7 o texto diz: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que este o queira. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí, ele vem. E ele vem saltando pelos montes, pulando pelos outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Olhai, ele está por detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que o inverno passou,
a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. E a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, as romeiras já exalam seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Ou seja, a gente percebe nesse cântico em que tempo eles estavam vivendo. Porque quando o noivo diz para a noiva, ó, o inverno passou, então aqui entende-se que já não era mais um tempo de frio, já não era mais um tempo de solidão, já não era mais um tempo de ficar trancada. Entende-se que já havia mudado a estação. E então o amado diz: o inverno passou e a chuva cessou e se foi. Aí ele diz: e as flores já aparecem na terra, e o tempo de cantar chegou. E naquela transição do inverno para aquela nova estação, quando o noivo fala para a noiva que o tempo de cantar havia chegado, é porque as rolinhas que chegavam naquele tempo na Palestina cantando o cântico daqueles pássaros anunciava que o tempo de colheita havia chegado. Então, quando o noivo diz: o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ouve-se em nossa terra, o noivo está mostrando para a noiva: minha noiva, saia do quarto, não tem mais necessidade de ficar trancada. Esse tempo de frieza já acabou, já passou, já se foi. Porque você precisa desfrutar destas flores que já nascem no campo, e não só as flores que estão nascendo no campo. Você precisa viver esse cântico novo. O tempo de cantar chegou, chegou o tempo de colheita. E esse tempo de colheita é tão visto não só no contexto em torno, mas também pautado pelo versículo 13, porque no versículo 13 ele diz: a figueira já deu os seus figuinhos, as romeiras já exalam seu aroma. Ou seja, olha o que o noivo está falando para a noiva: minha noiva, sai do quarto, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de colheita. Se for interpretar para a gente outras palavras, ele está falando: ó, chegou o tempo de avivamento, porque flores fala de diversidade, por causa da quantidade de flores, de cores, de cheiros, fala de diversidade, que fala de dons espirituais, que ao falar da diversidade dos dons espirituais, entendendo para nós, o noivo está falando: ó, você não tem mais necessidade de ficar trancada, enclausulada, com medo, como se ainda o inverno estivesse estabelecido. Não está mais. O tempo de cantar chegou, o tempo de colher chegou, o tempo de desfrutar dos dons espirituais é esse. E observe o seguinte, que o noivo está falando para a noiva se levantar e entrar em movimento. Para que a gente consiga entender o tempo, a gente precisa se movimentar. Quando não, a gente vai viver trancado, pensando que é um tempo que está estabelecido, negativo, de frio e de medo, embora o tempo já tenha passado, mas por causa do nosso posicionamento, a gente deixa de desfrutar de um novo tempo. O noivo está falando: já chegou o tempo de cantar, já chegou o tempo de colher. Esse é um tempo de avivamento, é um tempo da diversidade dos dons espirituais voltar a crescer, voltar a ser visto, voltar a ser notório, voltar a ser desfrutado. Esse é o tempo. É o tempo de pegar os dons espirituais, os figuinhos, e colher. É tempo
de pegar a videira e colher, porque chegou o tempo de desfrutar. Só que entenda, embora estivesse com o tempo de cantar já estabelecido, Cantares, capítulo 2, verso 10, o meu amado me fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. A videira já exala o seu aroma, a romeira também. É tempo de colher, é tempo de desfrutar, de um mover, de um avivamento, de um tempo novo. Só que em Cantares o texto continua a se desenrolar. Embora o noivo fale para a noiva: ó, o tempo de cantar chegou, o tempo de desfrutar de dons para a gente aqui chegou. Mas a noiva, com toda a humildade, ela diz: ó, mas então me ajuda, por favor, me ajuda a apanhar as raposas e as raposinhas que danificam a vinha. Então ela está pedindo ajuda. Tempo de cantar, tempo de avivamento, e ela está clamando por ajuda. E continua a se desenrolar, até chegarmos no texto ora lido para nós. Porque no texto ora lido, no versículo 16, entenda, versículo 16 não é uma fala do noivo. Versículo 16 não é uma fala das amigas da noiva. Versículo 17 não é uma fala das amigas da noiva. Versículo 17 não é uma pronúncia, um cântico, uma voz das mulheres em Jerusalém. Versículo 17 é uma fala da noiva, e é uma fala da noiva para um momento em que o noivo está ausente. E ela no versículo 17 diz: ó, antes que refresque o dia e caiam as sombras. Trocando palavras, a noiva está falando para o noivo o seguinte, está cantando o seguinte: ó, antes que a noite chegue, antes que a noite venha, antes que eu seja apanhada pela noite, a noiva diz: volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou aos filhos das gazelas. Filhos das gazelas, ela está falando de animais rápidos, velozes, em comparação à volta do noivo. A noiva está falando: meu amado, antes que a noite chegue, volte rápido. Antes que eu seja apanhada pela noite fria, densa, escura, volte logo, venha logo, porque eu não quero passar uma noite sem a tua presença. Eu não quero passar uma noite de tempo ausente na minha vida. Então, por favor, antes que a noite venha, que a tua presença chegue primeiro. Antes que a noite me apanhe, que a tua presença venha primeiro. Noite na Bíblia traz um contexto de guerra. Noite na Bíblia faz alusão a choro, faz alusão a dormir, a preguiça, a guerra, a tribulação. Então, trocando miúdos, a noiva está falando: meu noivo, antes que o tempo de chorar me apanhe, que a sua presença chegue primeiro. Antes que a guerra me apanhe, que a tua presença chegue primeiro. Porque tá bom enfrentar a guerra, mas se for para enfrentar sem a tua presença, eu não sei se eu suporto, eu não sei se eu aguento. Mas com a tua presença na minha vida, pode vir noite, pode vir guerra, pode vir luta, pode vir adversidade. Meu noivo, eu quero a tua presença, eu suplico pela tua presença. Aí o versículo 17, ora lido, traz esse entendimento. A noiva virando para o noivo e falando para o noivo: antes que a noite chegue, venha com a tua presença. Antes que a dificuldade chegue, venha logo com a tua presença. Chegue logo com a tua presença.
presença. Ah, meu noivo, eu sei que o tempo de avivamento está disponível. O Senhor acabou de falar, o tempo de cantar chegou, mas a tua presença está do meu lado. Pode ter tempo de cantar, pode ter flores crescendo, pode ter rolinha cantando, mas sem a tua presença, quando a noite chega, eu não suporto, eu não aguento. Só que entenda, existem orações que de forma vistosa é respondida imediatamente. A gente ora e parece que a coisa acontece na hora. A gente pede, a gente busca, a gente implora e parece que as coisas acontecem de forma imediata. Só que existem outras orações, não. Aí no versículo 17, a noiva está falando: venha logo com a tua presença, chegue logo com a tua presença. Aí entra Cantares capítulo 3, que é a continuidade, é prosseguimento. Ela está falando que a noite chegue, que a tua presença chegue. Aí Cantares capítulo 3, versículo 1, na nossa tradução está escrito assim: de noite eu busquei o amado da minha alma na cama, busquei-o, mas não achei. Ou seja, ela está mostrando que, embora tivesse pedido para que a presença dele chegasse primeiro, mas quando ela diz de noite eu busquei na minha cama, mas não achei, é sinal que não aconteceu, como ela pediu no versículo 17, como é quando ela implorou no versículo 17. Só que entenda, embora não tivesse acontecido, ela está falando assim: sabe o que eu fiz? Não fiquei triste. Sabe o que eu fiz? Não esmureci. A presença dele não veio, mas eu busquei. De noite eu busquei o amado da minha alma na cama. Na tradução hebraica não está escrito de noite, na tradução hebraica está escrito noite após noite. Eu busquei o amado da minha alma na minha cama. Ela está falando: eu busquei um dia, não aconteceu, mas eu não parei de buscar. Busquei no outro dia, não aconteceu, mas eu não parei de buscar. Busquei no outro dia e não aconteceu, mas eu não parei de buscar a presença do meu amado. Essa é a aplicação, o entendimento para nós. Possa ser que não aconteça no nosso tempo, a gente vá para a mata de Tinguá e não aconteça, a gente suba ao céu aberto e não aconteça, a gente vem para a igreja toda terça, ouve o Bruno aqui pregar e não aconteça na nossa vista. Contudo, eu não vou esmurecer. Se não aconteceu na terça, eu não vou deixar de buscar na outra terça, eu não vou deixar de orar na outra terça, eu não vou deixar de jejuar na outra terça. Ah, não aconteceu, mas eu vou buscar porque eu amo meu noivo, eu vou buscar a presença dele porque eu amo a presença dele. Ah, só quem veio buscar ele aqui nessa noite, só quem veio buscar ele aqui. Busquei, não achei. No lugar do meu conforto, que é a minha cama, eu busquei e não achei. No lugar de rotina, que é o meu quarto, eu busquei e não achei. Busquei, não achei, busquei, não achei, busquei, não achei. O que eu vou fazer? Eu vou parar? Não! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou intensificar a minha busca. Uriai choma coma hasuyama. Ai choriamai osteva e astuimia. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Só que a noiva dá o grito aqui:
No versículo 2, a noiva diz, a noiva no verso 1 termina: procurei, mas não encontrei, busquei, mas não encontrei. Aí sabe o que ela disse aqui? Ela fala: sabe o que eu vou fazer? Já que eu estou buscando no quarto e não estou achando, já que eu estou buscando na cama e não estou achando, já que eu estou buscando naquele lugar que de forma familiar a gente sempre se relaciona e não estou achando, ela diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Eu repeti, a noiva diz: eu vou me levantar. Eu não estou sentindo arrepio no couro cabeludo, mas eu vou me levantar. Estou buscando, mas não estou achando, mas eu vou me levantar. A decisão dela se levantar não está relacionada ao que ela sentia, mas na necessidade de manter uma intensidade em busca de um objetivo. Eu vou me levantar. E é isso que o noivo quer ouvir de nós nessa noite. Não está acontecendo no quarto, mas eu vou me levantar. Não aconteceu no meu ambiente de trabalho, mas eu vou me levantar. E quando eu me levantar, aí ela diz assim: levantar-me-ei, pois. Eu estava buscando no quarto, não estava achando. Eu estava buscando na sala, mas não estava achando. Ela dá o grito e diz: levanta-me-ei, pois. Eu vou buscar na cidade. Eu vou buscar na praça. Eu vou buscar